Boa tarde, queridos colegas do Servo de Cristo. Meu nome é Henrique. Eu gostaria de convidá-lo a participar deste momento de louvor, que é integrante da nossa adoração ao nosso Deus grandioso, ao nosso Deus gracioso. Vamos cantar a Ele. Grandioso Deus, Tu és fiel para transformar o pecador. Nos guias águas calmas e Tua graça, e nada nos separará. Não te esqueces da igreja e nem de teus filhos, nem tuas promessas, ó Deus. Tua graça, Senhor, é o que satisfaz. Tua graça é bastante pra mim. Deus justo e grande em amor, o fraco em Ti liderará. Nos guia ao som de Tua salvação. Todo Teu povo cantará. Não te esqueces da igreja e nem de teus filhos, nem tuas promessas, ó Deus. Tua graça, Senhor, é o que satisfaz. Tua graça é bastante pra mim. Tua graça, Senhor, é o que satisfaz. Tua graça é bastante pra mim. Não te esqueces da igreja e nem de teus filhos, nem tuas promessas, ó Deus. Tua graça, Senhor, é o que satisfaz. Tua graça é bastante pra mim. Contudo, aos que receberam e aos que creram em Teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos. Contudo, aos que receberam e aos que creram em
se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O meu Pai me ama, eu sou dele para sempre. O meu Pai me ama, eu sou dele para sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. O meu Pai me ama, eu sou dele para sempre. O meu Pai me ama, eu sou dele para sempre. E nada vai me separar do seu grande amor. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor.
Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Senhor Jesus, que seja essa declaração do nosso coração, declaração de nossa alma, e o desejo de nunca deixar de adorar e de te exaltar, de exaltar teu grande nome, esse nome gracioso que nos alcançou e que tem sido transformador nas nossas vidas e de nossas almas. Que o teu Santo Espírito, Espírito de Cristo, venha agir em nós, conosco, nos movendo a essa transformação. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. É um grande privilégio poder trazer a reflexão para a nossa capela de hoje. Há um ano, nós começamos a enfrentar tempos muito difíceis. Tempos de medo, de incertezas, de doenças, de sofrimento, de distanciamento, de isolamento. Vimos a fome aumentar, vimos a pobreza aumentar, vimos um aumento das injustiças sociais e vimos muito de perto a morte. Vivemos tempos de lamentar, de chorar, de tristeza e de ter compaixão pelos que sofrem, assim como outras bilhões de pessoas espalhadas pelo nosso mundo. Mas o cristão, ele não pode parar por aí. Nós podemos e devemos ir além desses sentimentos. O Novo Testamento, ele fala algumas vezes da tríade que deve guiar, né? Dar direção e marcar a vida do cristão. E essa tríade é composta da fé, da esperança e do amor, como Paulo nos diz tão bem na sua primeira carta aos Coríntios. Nós somos o povo da fé, somos o povo da esperança, somos o povo do amor. Apesar do amor ser, sem nenhuma dúvida, o elemento principal dessa tríade, porque o próprio Deus é amor, eu gostaria de focar a nossa reflexão de hoje na esperança. Como ter esperança em tempos como esse que vivemos? Como ter esperança em meio a tanto sofrimento? Eu gosto muito de ler o jornal e leio todos os dias, e eu gosto muito da coluna do pensador Leandro Carnal no jornal. E quase sempre ao final da sua coluna
ele encoraja o leitor a ter esperança. É muito bonito, mas certamente não é essa a esperança do cristão. Há também a famosa citação de Paulo Freire, né, que diz que é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Né? Ele diz que esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir. É muito bonito, mas também não é a esperança cristã. A gente também tem aquela esperança que é o sentimento otimista, muitas vezes até sem fundamento, o conhecido espero que isso aconteça, espero que eu consiga. É como quando a gente investe os nossos recursos em algo esperando que a gente tenha um bom retorno. Ou até quando nós esperamos que o nosso time vença, não porque ele é o melhor, mas porque ele é o nosso time, né? Essa esperança é incerta e geralmente nos traz muita ansiedade. Também temos a esperança na ação humana, nos avanços tecnológicos e científicos e nas coisas que pretensamente achamos que temos o controle. Não é uma esperança totalmente infundada, mas tem um grande potencial para nos decepcionar. E um bom exemplo desse tipo de esperança, e eu quero falar um pouco dele, porque é uma das ideias que estão aí no nosso mundo, é o que vemos no segundo romance best-seller, né, do historiador israelense Yuval Harari. A obra Homo Deus, uma breve história do amanhã. Ele diz em certa parte do livro o seguinte, eu quero ler para vocês esse trecho. Mas no alvorecer do terceiro milênio, a humanidade chegou a uma incrível constatação. A maior parte das pessoas raramente pensa sobre isso. Porém, nas últimas poucas décadas, demos um jeito de controlar a fome, as pestes e a guerra. É evidente que esses problemas não foram completamente resolvidos. No entanto, foram transformados de forças incompreensíveis e incontroláveis da natureza em desafios que podem ser enfrentados. Não precisamos rezar para nenhum Deus ou santo para que nos salvem deles. Sabemos o que precisa ser feito para evitar a fome, as pestes e a guerra. E geralmente somos bem-sucedidos ao fazê-lo. Para o historiador, a nova agenda da humanidade será a conquista da imortalidade, da felicidade e da deidade. O título do livro já nos dá esse spoiler, né? Do homem como seu próprio Deus e sua própria esperança no futuro. E para quem tem baseado a sua esperança nisso, o cenário atual pode ser realmente desesperador. A esperança cristã é apenas em Deus. E ela tem um significado muito mais forte de confiança, de certeza daquilo que esperamos. Mesmo quando lidamos com o que não podemos ver, como nos diz o autor de Hebreus. Em Hebreus 11:1 ele diz, ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É dessa esperança que o salmista vai falar quando ele percebe a sua alma triste e perturbada, no Salmo 42. E ele diz à sua alma onde ela deve colocar a sua esperança. Ele diz, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A esperança cristã reconhece que só Deus é digno de confiança e nunca nos decepciona. E mesmo em meio ao sofrimento, a esperança cristã é de que os planos de Deus são infinitamente bons e perfeitos. E a esperança no Deus que desde a criação trouxe luz às trevas e nos tirou das trevas para a luz
através da salvação que temos em seu Filho Jesus. Como Paulo bem nos diz em sua segunda carta aos Coríntios. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para iluminação no conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essa não é uma esperança infundada. O pastor Tim Keller diz que a esperança cristã significa que eu paro de deixar a minha vida e a minha felicidade por conta da ação humana e descanso em Deus. Realmente se torna muito difícil ou praticamente impossível ter esperança em tempos tão difíceis, quando a base dessa esperança está apenas na ação humana. Não estamos falando aqui de alienação, mas sim de reconhecer que Deus é soberano sobre toda ação e conhecimento humano. Não estamos falando aqui de não reconhecer o valor ou o avanço da ciência, mas de saber que Deus é soberano sobre ela. A minha primeira formação é em medicina veterinária e conhecer mais a ciência só me ajudou a reconhecer mais ainda o poder e a soberania de Deus. Se eu não tivesse a perspectiva da esperança cristã que me dá a certeza de que Deus está no controle quando tudo parece estar fora do controle, é impossível ter esperança. Na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo nos exorta a mantermos essa esperança e ele usa a sua própria experiência para isso. Ele não enfrentou uma pandemia, mas ele nos diz que foi preso, açoitado, golpeado, apedrejado, sofreu naufrágios, enfrentou inúmeros perigos em suas viagens por cidades, mares, desertos e até entre os seus compatriotas e falsos irmãos. Ele sabe o que é trabalhar duro, ele passou noites sem dormir, sofreu com fome, com sede, com frio, sofreu com preocupações e ansiedades, e até com a doença, com um espinho na carne. Ele sofreu o risco de morte muitas vezes. Contrariando as falsas teologias tão presentes nos nossos dias, Paulo fala da esperança em Deus através de experiências difíceis e ruins que viveu, e não nas vitórias, triunfos que teve. Ele sabe que Deus nunca prometeu nos livrar de dias difíceis. E tem a certeza de que quando esses dias difíceis chegarem, Deus estará ao seu lado, mesmo no vale da sombra da morte, como Davi nos diz no Salmo 23. Paulo diz assim, nessa segunda epístola aos Coríntios, versículo 7 ao 9. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Paulo está falando dos seus sofrimentos no ministério, dos sentimentos que ele tem. E essa passagem é também uma referência muito grande para as lutas em nossos ministérios. Ele começa reconhecendo a nossa fragilidade e insuficiência quando diz que somos como vasos de barro e que a nossa força não vem de nós, mas vem de Deus. Ele fala do que sofreu recentemente na Ásia. Ele diz que esse sofrimento foi além da sua capacidade e ele chegou a pensar que seria o fim da sua vida. Mas o poder de Deus restaurou seu ânimo em meio ao sofrimento. Quando ele fala da perplexidade, ele reconhece que os problemas que está enfrentando parecem não ter uma solução e ele está no seu grau máximo de estresse.
mas o poder de Deus atua. E ele pode ter a certeza de que Deus sabe exatamente o que fazer nessa situação. Ele fala que mesmo quando somos perseguidos e nos aterrorizamos com isso, não nos sentimos abandonados. Temos a certeza, e essa é a nossa esperança, que é uma certeza, né, de que Deus não nos abandona, porque isso é uma promessa dele. E Paulo já experimentou isso em sua própria vida. Paulo sabe que mesmo na morte, Deus estará com ele. Como a gente vê no versículo 14 desse capítulo. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Ele reconhece que tudo isso nos deixa abatidos, mas não nos destrói, porque o poder de Deus em nós não permite que isso aconteça. Como diz um comentário de 2 Coríntios, todas essas dificuldades, esses sofrimentos causam rachaduras nesses vasos de barro, mas eles se mantêm inteiros pelo poder de Deus, que atua com um adesivo divino, impedindo que eles se despedacem. A luz de Deus contida no interior desses vasos brilha através das rachaduras, trazendo luz na escuridão que vivemos. Em 2 Coríntios 4, 10 e 11, ele diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. E essa é a nossa esperança, ou melhor, a nossa certeza, em tempos tão difíceis. E Paulo continua nos dizendo qual deve ser o nosso verdadeiro foco. Dos versículos 16 a 18, ele diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por isso, queridos, a nossa esperança é que o mundo possa ver, através do poder de Deus que atua em nós, a luz de Jesus em tempos de tanta escuridão. Que Deus nos abençoe. Amém.